Começaram a valer no dia 10 de maio as novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o cancelamento do contrato do plano de saúde, a pedido do beneficiário. A medida se aplica aos chamados planos novos, ou seja, aos contratos celebrados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à lei, que é de 1998. E para esclarecer dúvidas sobre essa nova regra, eu converso agora com o Dr. Luciano Brandão, que é advogado especializado em direito da saúde. Olá, doutor, obrigado pela presença, primeiramente. Eu que agradeço. E eu te pergunto, por que foi preciso criar essa nova regra? Como que era antes e como que fica agora? Na verdade, a norma ela já chega com considerável atraso, né? Se a gente considerar que a lei que regulamentou os planos de saúde, ela é de 1998, né? Então, ficou essa lacuna durante muito tempo com relação ao pedido de cancelamento do plano quando ele é feito pelo usuário, né? E isso, inclusive, acaba gerando diversas confusões, assim, que o paciente eventualmente pede o cancelamento e não consegue, não tem um registro da formalização dessa solicitação, recebe cobranças posteriores porque a operadora, de repente, diz que não tinha ali registrado, formalizado o pedido do cancelamento. Então, essa legislação nova, agora a Resolução 412 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela veio justamente para procurar regulamentar essa questão toda para que não haja mais dúvidas e tentar evitar que o consumidor seja lesado também em muitas situações. Quer dizer, agora as operadoras ficam aí obrigadas a cumprir algumas exigências aí com os beneficiários, que a gente vai falar aqui no decorrer da entrevista. O senhor considera então um grande avanço? É um avanço, sem dúvida. Na verdade, já existia uma regulamentação com relação ao cancelamento quando ele era feito por iniciativa da operadora, né? E não existia essa regulamentação quando o pedido parte do usuário, do consumidor, né? Então, sem dúvida, é um avanço, sim. Hoje, em que casos que o beneficiário ele pode cancelar o plano? É importante a gente ter em mente que existem basicamente 3 tipos de contratos de planos de saúde hoje disponíveis no Brasil. A gente tem os planos individuais e familiares, que são aqueles feitos por pessoa física, os planos coletivos por adesão, que são aqueles feitos por entidades de classe, associações, sindicatos, né? E os planos coletivos empresariais, que são aqueles feitos pelo empregador e é oferecido para os funcionários que trabalham na empresa. Então, ele decorre da relação de emprego, né? Basicamente, em todos esses 3 tipos de contratos, hoje, com a regulamentação, o usuário que não tiver mais o interesse em permanecer no plano, ele pode fazer o pedido de cancelamento, tá? O que vai mudar vão ser basicamente alguns detalhes. Então, no caso do plano individual ou familiar, o usuário ele pode fazer essa requisição diretamente para a operadora do plano, né? Então, ou pessoalmente, ou por telefone, ou através do site da operadora, né? No caso dos planos coletivos por adesão, em que há realmente essa associação, essa entidade de classe, ele deve comunicar a empresa estipulante, a pessoa jurídica estipulante, que vai encaminhar o pedido para a operadora, né? E no caso do plano empresarial também, ele deve comunicar ao seu empregador, que tem inclusive 30 dias para comunicar à operadora para que seja feito o cancelamento, dado baixa ali a retirada dele, eventualmente dos seus dependentes do plano também. No caso, por exemplo, do plano familiar, em que há mais de um membro ali, o titular ele pode optar por sair do plano e os outros membros podem continuar no plano com os mesmos benefícios? Isso é possível? Hoje pode, inclusive é um dos avanços que a gente teve com essa nova norma da ANS, porque até então, se o titular decidisse se retirar do plano, automaticamente os dependentes ficariam sem cobertura. O contrato como um todo ele era cancelado para todos. Hoje não, a resolução ela justamente prevê que o titular pode eventualmente pedir a sua retirada como beneficiário daquele plano, mas os dependentes que quiserem podem continuar naturalmente pagando ali o valor recalculado da cota parte de cada um e tudo mais, mas eles podem continuar, é um avanço. E quem tem débito com o plano de saúde, doutor, pode cancelar mesmo assim? Isso era um problema, né? Na verdade, existia a situação em que, por vezes, a pessoa tinha ali determinados valores em atraso, até precisava sair do plano por não ter condição financeira de continuar pagando e o plano prendia essa pessoa. Falava, enquanto você não cancelar, você não pagar, você não pode cancelar o plano, né? Hoje, com a nova resolução, ela impõe expressamente que essa pendência financeira que existe, ela não pode servir como pretexto para evitar o cancelamento. Então, a pessoa pode solicitar o cancelamento, sai do plano e os valores que porventura estejam em aberto, depois o convênio, a operadora vai cobrar pelas vias próprias ali, mas não pode ser uma forma de pressionar a pessoa
a que fique presa ao plano. E agora, então, as operadoras também estão obrigadas a fornecer um comprovante. Antes, esse comprovante não era exigido? Não era exigido. Inclusive, era justamente por conta disso que a gente tinha muitos problemas com relação a alguns pedidos de cancelamento, porque a pessoa, por vezes, fazia ali um contato que era registrado só verbalmente, com um atendente, alguma coisa assim, não ficava registrado e a pessoa, inclusive, depois, no futuro, vinha receber cobrança de valores supostamente em aberto. E ela falava, não, mas eu já cancelei esse plano. Então, a preocupação da resolução é justamente impor que haja essa formalização por meio de um documento, né, e que a pessoa seja, inclusive, esclarecida das implicações do pedido de cancelamento. Pelo fato do cancelamento agora ele ser imediato, né, então a pessoa fez a solicitação, ela automaticamente ela já está excluída, já é dado baixa no contrato dela, isso tem implicações, né, e é importante que se esclareça. Então, ela pode, eventualmente, perder direito a exercer a portabilidade, se ela vier a contratar um novo plano de saúde, ela vai ficar sujeita a cumprir novos prazos de carência. Então, isso agora é a exigência da própria resolução, que o usuário ele seja muito bem esclarecido de todas essas implicações que o pedido do cancelamento vai ter, justamente para que ele não seja depois surpreendido e lesado ali no seu direito. Agora, essas operadoras que não cumprirem essas normas, elas podem ser multadas? Podem. A própria resolução também passou a prever a aplicação de multa, né, se não forem observados ali os prazos para dar baixa, no caso do plano empresarial, por exemplo, que tem 30 dias entre a comunicação do empregador e a formalização do pedido, então eles têm 30 dias para cumprir. Ou então, se, por exemplo, não houver essa observância às pendências financeiras que por um acaso existam naquele plano e eles não derem a baixa no contrato, tudo isso acaba sujeitando a operadora ao pagamento de multa se houver um descumprimento, sim. E do outro lado, os beneficiários que quiserem deixar o plano, eles também podem ser multados? Até uma discussão, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, diz que essa multa aí que os planos estão pedindo para os beneficiários é abusiva, é ilegal. A legalidade dessa multa ela é questionável, né? Na verdade, a resolução propriamente ela não fala nada com relação à imposição ou não de multa. O que existe são que alguns contratos de algumas operadoras prevêem que se a pessoa pedir o desligamento do plano dentro dos primeiros 12 meses, por exemplo, ela ficaria sujeita ao pagamento de uma multa por esse desligamento antecipado, né? Então, o próprio IDEC, como você falou, já vem questionando isso e também no judiciário se costuma levar essa discussão da ilegalidade na exigência do pagamento dessa multa. Se a gente for parar para pensar, é um pouquinho diferente, por exemplo, de um plano de telefonia onde você é estimulado a aderir a um determinado pacote, que você tem ali um prazo de fidelização, né, que se você sai antes, naturalmente você tem ali o pagamento de multa. No caso do plano, não, você não tem benefício nenhum, o valor da sua mensalidade ele não é reduzido pelo fato de você ficar preso ao contrato por um determinado período, então a legalidade dessa multa realmente ela é questionável. Tá bom, felizmente nosso tempo já está acabando, só lembrando que a ANS, para facilitar a compreensão dessas novas normas, elaborou uma cartilha que está disponível através do site www.ans.gov.br. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer.